Põe a capa da Veja, porque tem uma observação aqui que é importante. A gente estava falando de bomba nuclear, né, Ariel Alcântara? Só que o Lula não precisa de bomba nuclear, ele é a bomba nuclear. Aliás, ele está deixando uma bomba nuclear armada, que é a contagem aí regressiva para o que a gente tem do descontrole das contas públicas. Ele está falando aqui a bomba fiscal, tá? A Veja malandramente coloca ali o Flávio e faz uma crítica. O Flávio, os candidatos não estão falando da bomba fiscal, Bom, o Flávio fala disso dia sim, dia não. Inclusive a Dani esteve aqui, falou disso. Toda a campanha do Flávio está falando disso. Então, naturalmente, uma deslealdade com o fato, com os fatos públicos e notórios. O Lula é que não fala, porque o Lula é que está armando essa bomba fiscal, esse descontrole total das contas aí. Qualquer que seja o presidente eleito em outubro, ele terá uma herança maldita e brutal. E muito provavelmente a gente vai entrar naquele ciclo de medidas duras para poder ajustar essas contas, né? E aí quando você chega ali no final do mandato, o pessoal está de saco cheio do governo de direita e vai e vota de novo na esquerda. Eu espero que não aconteça isso, porque as pessoas precisam amadurecer, o eleitor precisa amadurecer e precisa entender que essa é a estratégia da esquerda. Ela arma a bomba, precisa ser desarmada pela direita, tá? E depois ela consegue voltar e arma novamente a bomba. Tudo em benefício do seu próprio projeto de poder, dos seus esquemas de corrupção. Carlos Suslik. Esse fato, porque existem até pessoas que da própria direita, né, que eu converso no mercado, que falam o seguinte: poxa, talvez não fosse importante, fosse até melhor o Lula ser reeleito, porque aí ele ia herdar essa hecatombe que vai ser ano que vem, e aí todo mundo ia enxergar quem ele é. Por quê? Alguém de direita sendo eleito vai herdar isso, vai ser uma coisa da coisa, e aí eles voltam depois de 4 anos. Eu ouço muitas pessoas com esse tipo de pensamento. Eu digo que é a mesma coisa da Dilma, quer dizer, a gente não aprendeu, não adianta, não aprende. Tá? A democracia tem uma coisa muito complicada. 2 candidatos estão à eleição, né? Eu gostei muito quando eu ouvi essa historinha, né? O Winston Churchill, vai lá e oferece sangue, suor e lágrimas. E o Mick Jagger oferece sexo, drogas e rock and roll. Em quem as pessoas vão votar, gente? A maior parte vai votar no Mick Jagger, não tem como. É muito difícil o Churchill ser eleito, quer dizer, quando ele falou sangue, suor e lágrimas, ele já estava eleito, tá? Ser eleito com essa promessa. Então, também, o que a Veja está falando, parte disso é verdadeiro, porque no debate político, você pode falar, como você acabou de dizer, que o Flávio Bolsonaro fala, olha, temos problema fiscal, etc e tal, mas nessa mesma entrevista perguntaram, e aí, como você vai resolver? Né? E a pessoa nunca vai poder falar que vai cortar isso, vai cortar aquilo, porque esse setor que vai ser cortado não vai votar nessa pessoa. Então, a resposta em todos os debates que eu já vi na minha vida, há mais de 45 anos que eu acompanho debates, tá? Todos eles foram sempre assim. Não, nós vamos cortar de forma adequada, nós vamos cortar de forma científica, ou nós vamos cortar só o excesso e por aí vai. Porque se a pessoa falar em quem ela vai cortar, esse setor já sai fora. Tá? Mas o Brasil é um país tão surpreendente que foi o único país do mundo em que as pessoas foram na rua, mas as pessoas em São Paulo, não as pessoas em outros estados mais pobres, tá? Foram na rua pedir reforma da Previdência. Todos os países do mundo, e a França é um grande exemplo disso, teve barricada, bomba de gás lacrimogêneo, tudo quando se falou que ia fazer uma reforma da Previdência que é extremamente necessária, tá? E no Brasil as pessoas foram na rua pedir reforma da Previdência. Então o Brasil é sempre surpreendente, né? E o antídoto, como você mesmo fala, a sociedade paralela, é você entender por que a gente tem que fazer esses cortes, tá? E você também tem que entender o seguinte, se um governante de direita for eleito, tá? Para o ano que vem, ele fará um ajuste fiscal, nós teremos uma certa, no mínimo uma desaceleração, se não até uma recessão em 27, 28. Por que isso? Porque grande parte do que hoje nós temos de crescimento econômico, o aumento do PIB ou a economia funcionando, é baseado em imprimir a máquina, imprimir a moeda, né? Usar a maquininha. Então, é o governo despejando dinheiro. Então, imagina, o governo despeja um monte de dinheiro, seja por benefício social, seja por dinheiro para as empresas, seja pelo desenrola, seja pelo carro do táxi, o táxi lá que vai ganhar dinheiro, então vai comprar mais táxis, vai vender mais carros, e no ano que vem isso não vai acontecer, é impossível. Então, esse dinheiro vai sair da economia. Esse dinheiro saindo da economia, isso vai acontecer com o Lula também, não tem mais como ele continuar nisso, tá? Esse dinheiro saindo da economia, a economia não cresce, tá? Ou, eventualmente, até nós teremos recessão. E aí você vai ter que explicar isso, né? Porque isso é um dado já, tá? Será maior ou menor.
será feita de uma forma ou será feita na marra, porque esse juro tá baseado no mercado já não acreditando mais. Não adianta primeiro o PT mandar o Gabrielli falar aquele monte de estontice, né, que vai gastar, que gasto é vida e por aí vai. Ele falou esse monte de coisa. Aí depois manda o Durigan, que é um ministro com conhecimento econômico raso, tá? Porque o Durigan vira e fala assim que o problema do governo não é gasto, o problema do governo é o pagamento do juro. Quer dizer, isso daí no livro 1, nas primeiras páginas do livro 1 de economia em qualquer faculdade, que ele não fez, porque ele é advogado, ele não entende de economia, é o segundo ministro que não entende de economia no governo, 2 de 2, tá? O governo Lula, e aí você fala assim, quem vai fazer esse ajuste? Então o ajuste sempre é feito na marra, sobe mais ainda juro, sobe mais ainda câmbio, e sobe tudo, porque a única coisa que ainda está segurando alguma coisa é o Banco Central. Excelente. Ari Alcântara, algum comentário? Susnik, a questão fiscal no Brasil, ela está um pouco mais grave, inclusive, do que está aparecendo, porque nós estamos com um carregamento, custo de taxa de juros, inclusive os últimos leilões têm apresentado isso, extremamente elevado. E tem um problema que está sendo cada vez mais recursivo, a falta de crédito. Se discute se nós temos tido falta de interessados em enrolar as dívidas, em fazer nos últimos leilões, e se diz, não é bem assim, os dealers estão comprando, os tesouros, não é o que está aparecendo. Existe realmente uma insegurança em relação à rolagem da dívida brasileira, e ela está muito, muito complexa. Por outro fato, o que o Lula tirou fora do tal do arcabouço fiscal, que jogou fora do controle fiscal, é muito grande. A lei de diretrizes orçamentárias, por exemplo, deste ano apresentada, é uma ficção completa. Os indicadores, as projeções são completamente ficcionais. Então nós temos um problema fiscal para o ano que vem muito grande. E tem um problema que eu tenho observado, eu gostaria de ter a tua opinião. A sensação que eu tenho é que o mercado pega as projeções do Focus, pega as atas do Banco Central, dá um passo para frente e dá não te ligo, deixa que isso vai rolar. Com aquela conversa que tu reportaste, dizendo, não, deixa o Lula piora, mas a gente rola mais 4 anos. Não rolam mais 4 anos. Essa é a situação que eu vejo, não rola mais 4 anos. Hoje o mercado está totalmente travado, fazendo FDICs, se realimentando um na volta do outro. Hoje não se consegue fazer um IPO, as taxas de juros não são carregáveis pelas empresas, as empresas não conseguem se alavancar em capital com essas taxas de juros. Isso tudo é reflexo do fiscal. Nós estamos com uma economia completamente travada, reflexo desse descontrole fiscal. A política monetária está começando a ficar insuficiente para segurar a inflação, se o fiscal continuar explodindo. Ou seja, a bomba, no meu entender, é muito maior do que está sendo colocado. Eu não sei se você que está no mercado todo dia está sentindo isso. Eu acho que o mercado está fazendo um pouco do me engana que eu gosto. Para responder, talvez eu não tenha me expressado adequadamente, porque eu falei que algumas pessoas tem essa postura do tipo, deixa ele ser eleito e aí explode o país, né? E se ele for eleito, explode o país, e aí fica na mão dele a responsabilidade por isso, tá? É isso que eu quis, talvez não tenha me expressado adequadamente, mas não tem mais condição de continuar 4 anos. Eu não concordo com esse tipo de avaliação, porque a gente não sobrevive 4 anos a Lula, mais 4 anos a Lula. Não tem como. Você hoje não tem crédito. Se você não tem crédito para as empresas, você não tem investimento. Se você não tem investimento, não tem aumento de produção. Você não tem aumento, por exemplo, de produtividade, que é mais importante ainda para poder recompor salário. Você só pode aumentar salário se você aumenta a produtividade. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo uma captação para uma empresa, tá? E a dificuldade de fazer uma captação de recursos, tá? Para qualquer pessoa que seja, é gigantesca. Qualquer taxa de juros. Hoje em dia, o que eu falo para muitos empresários que vêm conversar conosco para fazer captação de dívida, eu falo que a dívida mais cara é aquela que você não consegue, tá? Você não consegue, e isso está acontecendo a rodo. Várias empresas não estão conseguindo captar a qualquer taxa de juros, Ari. A pessoa fala assim, tá bom, eu pago o CDI mais 10, que é uma coisa assim horrorosa, tá? Ele topa pagar isso porque eu preciso, eu tenho um investimento interessante, que vai ter retorno, etc e tal. E a pessoa que vai financiar, ela fala, não quero emprestar. Prefiro ficar com o governo a CDI do que você a CDI mais 10. A inadimplência está gigantesca. O número de empresas em RJ, recuperação judicial e recuperação extrajudicial, que é quase lá, né? Ainda dá para salvar, a empresa ainda está um pouco melhor, tá? É o maior da história. A gente está com uma falta de crédito gigantesca. Então, os bancos estão puxando as linhas de crédito, eles não estão renovando, tá? Então, a situação é péssima, e ano que vai, com um governo de esquerda que vai continuar, não vai resolver isso.
você vê o Gabriel, você vê o Duriga, não vai resolver isso, não vai melhorar. E o governo já, ele tem o CDI, o inflação mais 8, que é o pós, né, pós-pré, um pouco de cada coisa, tá? Ele não consegue mais rolar. Ele tá rolando tudo a CDI, a dívida de curto, ela tá aumentando exponencialmente, porque você não consegue mais alugar a dívida, porque ninguém mais quer emprestar dinheiro pro governo. A situação tá muito, muito ruim. A última conta que eu fiz, para você pegar um pós, para a inflação compensar um pós CDI mais 8, é uma inflação da ordem de 5,5, 5,60. Ou seja, o mercado já está jogando inflação de 5,60 na conta. Hoje, para você fazer, hoje nem se discute emissão de debênture para a empresa. Uma empresa que vai fazer uma avaliação de emissão de debênture, você nem senta para discutir, porque não tem taxa viável para a empresa. É impossível isso. As empresas estão jogando inadimplência no colo dos bancos. Olha, eu não vou pagar, Tito, vamos nos virar nós dois. Então, nós estamos, na minha experiência de mercado, de mais de quase 50 anos de mercado, e eu nunca vi uma crise tão pesada, muito pior que a crise pré-cruzado do Sarney, que foi uma das piores coisas que a gente já viu. Hoje está no objetivo, no sentido microeconômico, ou seja, empresa, análise de balanço, contabilidade, é muito pior que qualquer coisa que já passou no Brasil. Eu só não posso dizer que é pior que o encilhamento do Rui Barbosa, porque eu não estava vivo naquela época. Impressionante. Olha, a gente vai, semana que vem a gente vai voltar nisso e dedicar um programa maior, um programa exclusivo para poder detalhar isso para o nosso espectador, porque realmente o que está acontecendo não pode ser ignorado. Suslík e Ari. Experience the future. The world's leading displays,